Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um bom dia também para você que está nos canais do YouTube ligados aí na gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E para quem está no YouTube, já chama aí para compartilhar, para curtir, para se inscrever no nosso canal, para comentar aqui no nosso vídeo. Já tem enquete, acredito, rolando. No Papo Legal, já cometi ato falha aqui, no Papo Legal já tem uma enquete rolando. Então a gente já colocou para vocês na sala do mercado, a nossa sala de troca de ideias aqui sobre o programa. Eu já coloquei a enquete sobre o que você acha do IPCA. No fim do programa, a gente vai trazer o resultado. Você acha que o IPCA já atingiu o pico em 2026? Sim, o pior já passou. Não, ainda vamos sofrer muito. Ou acho que agora vai estabilizar? Então essa é a nossa enquete lá na sala de bate-papo no Papo Legal. Agora no YouTube a gente solta daqui a pouquinho, porque também tem a ver com o que mexe com o nosso bolso. Então já vamos passar pelos destaques do nosso programa e do nosso portal, porque hoje tem notícia importante para o bolso do brasileiro. Mas antes vamos ver aqui a notícia do fechamento, que é a notícia que mostra ali a queda da nossa bolsa, né? Ontem o Ibovespa caiu, e caiu de forma até um pouco mais intensa, e a gente vai explicar o que motivou essa queda, o que aconteceu para Nova York bater novos recordes e a nossa bolsa afundar no mesmo dia. O dólar ficou estável, então nada mudou muito ali em relação ao dólar, mas a bolsa não conseguiu segurar o terreno positivo que a gente vinha começando a ver os sinais de recuperação, pelo menos aí alguns dias consecutivos de alta, e agora ele caiu. Mas a gente tem outra notícia importante aqui e essa mexe diretamente com o nosso bolso, porque hoje saiu o IPCA. IPCA esse que é o dado mais aguardado e que pode fazer barulho lá no mercado também, no mercado financeiro hoje. Influenciada pela alta dos alimentos e remédios, inflação fica em 0,67 em abril. Então a inflação ficou em 0,67, a gente vai mostrar o que também pressionou a inflação nesse mês. Será que foram os combustíveis, como apareceu no IPCA 15? Será que foram outros aspectos aqui, como a gente está falando, os alimentos e a saúde? Quanto que isso impactou o nosso bolso? Quais foram os principais itens dentro disso que mostraram aceleração? A gente conta para você daqui a pouquinho. E aí tem notícia também que não é muito positiva na sequência, ainda em relação a preço de alimentos, porque os preços ainda podem sofrer pressão, não só de alimentos, mas de commodities de forma geral. E aqui a gente precisa sempre lembrar, alimentos, para a gente alimentos são alimentos. Para o mercado, para o comércio, os alimentos são commodities. Então, pode haver maior pressão sobre o preço dos alimentos em 3 anos, com guerra no Irã. O que a escalada do conflito pode também afetar o seu bolso. Esse já é um assunto que a gente vem falando aqui, mas agora a gente tem uma notícia que fala desses fatores também de maior pressão lá no nosso site. Passados pelos destaques e pelo que a gente vai conversar aqui hoje com vocês, chamo vocês para a enquete que agora sim já está no YouTube também, e é: qual item você sentiu mais impacto no aumento de preços? Então, qual item você sentiu que mais impactou o seu bolso? Supermercado e alimentação, combustíveis e transportes, saúde e cuidados pessoais, ou para vocês a alta foi generalizada? Então já tem enquete lá no Papo Legal e enquete aqui no chat do YouTube. Daqui a pouco a gente passa por todos os resultados. Inclusive hoje de manhã eu fico lá na sala, eu fico dando umas olhadas, eu entro e até surgiram algumas dúvidas em relação a uma fintech que sumiu. Esse assunto a gente vai trazer para vocês amanhã, inclusive com algumas demonstrações de como se proteger desse tipo de coisa. Olha lá a enquete, ó, o nosso papo aí já está na tela, a enquete também já está lá, e vocês comentando aí também na telinha. Eu não consigo ler, mas deixa eu ver aqui. Bom dia, acho que depende, tem que ver, estão falando de cofrinho, hein? Sofisa,
Estavam falando disso ontem também. A gente estava falando do Tesouro Reserva mais cedo, eu vi que rolaram algumas dúvidas. E ontem no programa a gente falou também sobre esse assunto. Então deixem aí os seus comentários. Eu sempre dou uma olhada, às vezes não tanto em tempo real, mas eu sempre dou uma olhada para ver o que vocês estão falando e tentar interagir com vocês na sala do mercado. Agora vamos passar pela nossa agenda de hoje, porque tem dados importantes na agenda. Como eu falei, IPCA, grande estrela do dia. O IPCA era o dado brasileiro mais aguardado, mas tem mais coisa na agenda para a gente analisar o que deve conduzir ou não o nosso dia hoje, o mercado e o sentimento de forma geral, além do IPCA. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, que às 3 horas da manhã na Alemanha saiu o CPI de abril, Índice de Preços ao Consumidor, lá também foi divulgado. Também na Alemanha, às 6 horas, teve Índice de Expectativas Econômicas de maio e aqui no Brasilzão, como já adiantei, 9 horas teve IPCA de abril. Às 9h30, o Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos também divulgou o Índice de Preços ao Consumidor e o Núcleo. Então hoje, grandes estrelas da agenda são os índices de preço ao consumidor, seja na Alemanha, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, dado esse também muito aguardado de forma global. No Japão, às 11 horas da noite, a OCDE lança relatório sobre a economia do Japão em evento com o secretário-geral Matthias Cormann. Então, a gente tem o IPCA, eu diria, e os índices de preço ao consumidor realmente conduzindo e levando o dia hoje. Então não vamos perder muito tempo, porque IPCA toma bastante tempo do programa e eu quero passar os detalhes tintim por tintim para vocês. Vamos passar pelo nosso fechamento de ontem então, vamos ver o que movimentou a Bolsa, o que fez com que ela caísse, o que evitou que a queda fosse maior, porque além de tudo, tiveram as empresas que ficaram no positivo tentando segurar essa queda do Ibovespa, que levou a Bolsa para uma pontuação que não era vista desde o fim de março. Então a gente retrocedeu mais uma vez, quase um mês aí, recuamos lá para a faixa dos 180 mil pontos, beirando ali os 182 mil pontos. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque o Ibovespa fechou a 181.909, como eu falei, ficou na beiradinha ali, depois de uma queda de 1,19. Mesmo assim, o dólar ficou estável, mas em queda, né? Foi uma estabilidade para baixo aí. O dólar caiu 0,06 a 4,89. S&P 500 subiu 0,19 e Nasdaq 0,10. Lembrando que lá em Nova York, recordes foram alcançados. Então por que o nosso Ibovespa sofreu tanto em um dia que Nova York ficou no positivo, em um dia que Nova York bateu os novos, ou alcançou os novos patamares, bateu recordes? Primeiro a gente precisa entender o que motivou a alta lá fora. A alta lá fora veio principalmente de ações de tecnologia e dentro dessas ações de tecnologia, especialmente o setor de chips e inteligência artificial. Então foi mais um dia em que os índices nova-iorquinos responderam ao aumento dos preços, à valorização das ações do setor de tecnologia especificamente. Então, por mais que você tenha aquela incerteza global, e ontem essa dúvida voltou para o radar, porque o Donald Trump falou ali dos termos e condições, da proposta do Irã, ele disse que era impraticável, não aceitou a proposta e até colocou em dúvida o cessar-fogo. Apesar dele continuar acontecendo, ainda o cessar-fogo permanece. Parece que a forma que Donald Trump lidou com a proposta do Irã colocou em dúvida, inclusive, o cessar-fogo. Então foi um dia de muita movimentação também no preço do petróleo, e não só no preço do petróleo. O Brent passou até dos $102 por barril, o WTI subiu também, mas não só o petróleo subiu ontem. As commodities, de forma geral, foram para cima. Então o minério de ferro também subiu. Então duas ações de grande peso aqui do Ibovespa ficaram positivas. A gente está falando de Vale e Petrobras. Vale e Petrobras evitaram que essa queda de 1,19 fosse maior, porque são grandes empresas de peso no nosso índice. Mas teve outro setor que foi muito para o negativo, que foi o setor financeiro. Então o setor financeiro puxou o índice para baixo, e aí a gente está falando dos principais bancos que caíram ontem. Eu até separei aqui quais foram: Itaú,
Bradesco, Santander e BTG, todos eles, os 4, foram para o terreno negativo e o setor financeiro como um todo também foi. E o setor financeiro tem um peso grande no Ibovespa, então boa parte dessa queda foi motivada pela queda nas ações do setor financeiro. Claro que a gente teve outras ações também ligadas às taxas de juros, então as que têm mais sensibilidade, como o varejo, também contribuíram com a queda. Isso porque, diante da incerteza maior no cenário internacional, as taxas de juros normalmente sobem. E aí vocês vão perguntar, Débora, e por que o dólar caiu nesse cenário mais pessimista? Justamente pela busca que ainda se tem por ações ligadas às commodities. E o Brasil é exportador de commodities. Então, nesse momento de incerteza, ainda entra, por mais que a gente agora nesses meses esteja vendo mais saída de recurso do que entrada, ainda tem uma entrada aqui para buscar essas ações ligadas às commodities. Por exemplo, o Vale Petrobras. Então, ontem foi um dia de entrada de recurso, não só para ganhar com a nossa renda fixa, que ainda está com uma taxa de juros bem alta, mas também com as ações ligadas às commodities. As ações ligadas às commodities continuam com uma procura alta pelo recurso internacional, justamente por essa perspectiva de que os materiais básicos, as commodities, vão continuar subindo. Então, ontem foi um dia de queda no setor financeiro, mas com alta no setor de matérias-primas, materiais básicos. Isso equilibrou a queda, porque poderia ter sido muito pior. Mas, de certa forma, o dia foi negativo aqui e, diferente de Nova York, a gente foi mais impactado pelo cenário internacional, pelo pessimismo, e a gente não teve os ventos positivos vindos do setor de tecnologia como lá. Foi uma questão mais regionalizada, essa alta de Nova York. Por isso que a gente se descolou tanto. Mesmo assim, o dólar perdeu força por conta do peso que ainda a gente vê das commodities, não só na nossa bolsa, mas na economia de forma geral. Falando em commodity, falando em preço de materiais básicos, vamos falar de inflação agora, primeiro das projeções do mercado, porque o mercado já tinha soltado suas projeções no final do dia ontem e até ajustado hoje de manhã. Então, o que o mercado estava esperando para essa Selic? Será que eles... Selic não, o segundo ato falha do dia. O que eles estavam esperando para a inflação? Será que o mercado esperava uma inflação em alta? Será que eles esperavam que essa alta viesse da onde veio? Vamos colocar as perspectivas aqui primeiro e a gente conta na sequência se o mercado acertou ou não as suas projeções para a inflação nesse mês de abril. De certa forma, na média e na mediana, o mercado esperava 0,67 de alta no mês e 4,39 no acumulado em 12 meses. O piso, a menor das projeções, ficou em 0,56, então mesmo a projeção mais baixa ainda não era tão baixa assim. 0,56 não é tão distante de 0,67. E uma alta de 4,26 no acumulado em 12 meses, e o teto, a maior projeção, foi 0,79, com alta de 4,52. Então, nesse mês, a gente vê que as projeções, elas ficaram mais estreitinhas, né? As projeções, elas acabaram ali um pouco mais justas. Tanto o piso quanto o teto, eles ficaram mais próximos da mediana e da média. A gente não teve uma grande dispersão de valores no mês de abril. E quando a gente olha a distribuição disso, vai acabar ficando, inclusive, mais justo, né? Então, a média foi 0,67, o piso 0,56 e o teto 0,79. Algo que apareceu entre as projeções do mercado foi justamente que essa inflação deveria vir dos alimentos. Então, muitas projeções apontando isso, e que os combustíveis tiveram o pior momento no fim de março, coisa que apareceu no IPCA 15, mas que não apareceria no IPCA agora fechado de abril, já que a grande movimentação veio no fim de março e por isso foi capturada no IPCA 15 e agora não tanto. Será que o mercado acertou suas projeções? Vamos descobrir na sequência, porque sim, um ponto eles acertaram. O primeiro ponto aí foi que a inflação realmente veio dos alimentos, da alta do preço dos alimentos, e como diz nossa manchete aqui, os remédios também contribuíram para a inflação de abril, que ficou em 0,67. Eu já tinha contado para vocês, então acabei dando um spoiler antecipado, mas o mercado também acertou
a variação da inflação. Acertou a alta do IPCA em 0,67 e acabou acertando também até relógio parado, acerta 2 vezes por dia. Também acertaram a projeção para 12 meses em 4,39. Então foi a média e a mediana ficaram exatamente no valor que veio do IPCA, medido pelo IBGE e divulgado pelo IBGE nessa manhã de terça-feira. Vamos ver os outros indicadores, quanto fica a inflação acumulada no ano, quanto pesou cada um dos grupos na inflação de abril e quais itens mais prejudicaram o nosso bolso aqui. Colocar aqui na tela para vocês, em abril então a inflação foi de 0,67, mostrando desaceleração em relação a março. Em março a gente tinha visto um avanço de 0,88, então a inflação de março foi mais alta, né? A alta de preços foi maior em março, agora dá uma pequena desacelerada, só que em relação a abril do ano passado, a gente está com aceleração. Desacelera em relação ao mês passado, mas em relação ao mesmo período do ano anterior, até por questões sazonais e questões que podem ali afetar o mês de abril especificamente, clima, outros reajustes que podem acontecer no mês, a gente viu a aceleração. O acumulado do ano ficou em 2,60 então, e o acumulado nos últimos 12 meses, 4,39. Vou fazer a minha pausa para hidratação aqui, vamos nos reidratar juntos. Eu vi que muita gente comenta lá no Papo Legal que bebe água junto comigo, né? E lembra, inclusive lá na redação, lembram de beber água. Então, nosso shot matinal de água aqui e a gente volta bem hidratados para falar desses grupos inflacionários. Hidratação feita, vamos ver como se comportaram os grupos inflacionários, os grupos medidos pela inflação agora no mês de abril, porque como a gente já viu, os alimentos tiveram uma participação importante na inflação. Mas quanto? Quanto foi a alta do grupo de alimentos? A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque antes eu estava querendo botar o carro na frente dos bois, a gente vai ver a tendência do comportamento da inflação em 12 meses para entender se ela está acelerando ou não, se ela está mostrando um comportamento já de aceleração ou se isso ainda está no mês a mês. Vamos colocar aí na tela, porque a gente teve uma desaceleração importante até fevereiro e agora, no mês de março e abril, a gente começa a ver a barriguinha para cima aparecendo de novo. Então, até dezembro, a inflação ela teve alguns saltos ali, né? Até janeiro, para ser mais exata. Porque em setembro do ano passado a gente viu uma pequena barriguinha para cima, depois ela desacelerou. Em janeiro a gente viu também uma barriguinha para cima e ela volta a desacelerar. Só que agora a gente já tem 2 meses de alta na tendência da inflação. Então isso mostra que esse comportamento inflacionário pode persistir por algum tempo. E quando a gente olha também a variação mensal, a gente vê que os números anteriores, então o mesmo período do ano anterior, eles estão sendo substituídos, cada um dos meses, por valores maiores. Então está acontecendo um movimento de aceleração em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a gente troca, por exemplo, na conta dos 12 meses, 0,43 por 0,67. E isso aconteceu outros meses. Olha como a média aqui dos últimos meses desse ano, pelo menos aí fevereiro, março e abril, a inflação deu uma esticada. E isso vai afetar a aceleração acumulada em 12 meses. Então a gente começou a ver um processo de aceleração inflacionária. Por quê? Vamos descobrir agora. Agora sim eu vou colocar os grupos e a gente vai entender esse impacto. Por exemplo, o grupo de alimentos, grupo de alimentação e bebidas, ele é um grupo que normalmente tem essa aceleração no começo do ano. Alguns itens vão para o terreno positivo aqui, em outro sentido, eles têm uma alta maior no começo do ano, até por questões sazonais, questões climáticas, questões de oferta dos alimentos. E isso a gente tem visto acontecer nesses últimos meses. Alguns itens específicos, principalmente aqueles mais perecíveis, todo começo de ano a gente conta para vocês. O tomate está sofrendo, as hortaliças, as frutas, por quê? No começo do ano a gente tem um calor maior,
e esses itens estragam muito fácil, seja no transporte ou até mesmo não só no transporte, mas se eles ficam ali um tempo maior na prateleira ou até mesmo na colheita, alguns nem chegam no transporte, então são itens que normalmente sofrem nesse começo de ano. Mas tem outros fatores aqui também que podem começar a impactar esse grupo e a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho, quando a gente for falar dos impactos da guerra, que ainda não afetam de forma direta, mas já começam a até trazer esse imaginário de uma inflação mais acelerada, mais apertada nos próximos meses. O grupo habitação subiu 0,63 e contribuiu com 0,10 do 0,67. O grupo de alimentação e bebidas, por sua vez, subiu 0,29, subiu 1,34 e impactou 0,29, então quase metade da inflação veio aí do grupo de alimentos e bebidas. Quando a gente pega saúde e cuidados pessoais, que teve uma alta bem grande, isso por conta do reajuste de remédios, alguns reajustes que aconteceram agora no mês de abril, esse efeito é capturado completamente no IPCA cheio, a variação foi de 1,16 e 0,16 de impacto. Se a gente somar alimentação e bebidas e saúde e cuidados pessoais, a gente tem praticamente toda a inflação aí, né? Então, foi realmente uma alta concentrada basicamente em dois grupos. Eu até separei aqui. Dentro do grupo saúde e cuidados pessoais, os produtos farmacêuticos subiram 1,77, depois de a autorização de reajuste de até 3,81 nos preços de alimentos a partir do dia 1º de abril. Além disso, os artigos de higiene pessoal e os perfumes subiram bastante. Mas essa alta do grupo da saúde veio muito por conta desse reajuste autorizado no começo de abril. Então o IPCA 15 ele tinha pegado um pouco desse movimento, mas agora o IPCA cheio pega tudo, apesar da autorização ter sido feita no dia 1º de abril. Então os 15 primeiros dias já tinha algum impacto. Mas agora a gente consegue ver a figura cheia do mês de abril. Os combustíveis, que estavam preocupando bastante no mês de março, sobem um pouco de figura, porque boa parte do impacto foi capturada, como o próprio mercado falou, boa parte do impacto foi capturada nos 15 últimos dias de março. Então aparece no IPCA 15, mas agora arrefecem. Se vocês veem o impacto do grupo combustíveis, ele foi positivo, mas foi pequenininho. Então realmente o que pressionou a inflação nesse mês foram os alimentos e a saúde, os remédios principalmente. Vamos dar uma olhadinha nos grupos dentro dos alimentos, então, o que pressionou o nosso bolso? O que fez com que a inflação do grupo de alimentos fosse tão forte, fosse para cima? A alimentação no domicílio, por exemplo, registrou variação de 1,64 com influência de alguns itens, alguns que estão aí na tabela e outros que não estão. A cenoura subiu bastante, subiu os 26,63. A quinta série de vocês que se segure, né? Mas vamos lá. Outros itens também subiram e esses estão aí. Os leites e derivados tiveram uma alta de preço nesse mês de 5,95, mas o acumulado ainda fica em 1,6. Então o acumulado não está tão forte, justamente porque anteriormente a gente tinha tido uma deflação, uma inflação pequena. Então agora a gente começa a ver essa aceleração acontecer, então o acumulado ainda não está alto. Mas no mês foi um destaque negativo aqui no sentido de mexer com o nosso bolso, mas positivo no sentido matemático. Hortaliças e verduras subiram 2,73, com alta já de 12 meses em 4,03. O tomate, aquela figura que já ilustrou até colares por aí, subiu 6,13, mas com alta ainda não acumulada, porque o tomate também tinha arrefecido bastante nos últimos meses e começa a acelerar agora, né? Então o tomate tem um comportamento ainda contido, mas a batata, que subiu 6,57, já tem um acumulado de 4,1, já até se aproximando dos 12 meses da inflação acumulada. O feijão carioca ficou muito acima da média nos 12 meses. O feijão carioca, que é o rajado, né, na medição do IBGE, ele tem acelerado todos os meses. Então subiu mais 3,47 nesses últimos meses, a gente viu uma aceleração forte do preço do feijão, levando o acumulado a 29%. Então
uma alta forte. Já a alimentação fora do domicílio, eu separei aqui para vocês também, teve alta de 0,59, com o lanche arrefecendo. O lanche que estava, né, o lanche fora do domicílio, porque aqui a gente está falando de itens consumidos em casa, então isso que a gente compra no mercado. Agora, se a gente vai comer fora, a inflação é diferente também. Então, a alimentação fora do domicílio registrou alta de 0,59, o lanche saiu de 0,89 e arrefeceu para 0,71 em abril, mas a refeição, de forma geral, saiu de 0,49 para 0,54 no mesmo período, considerando março e abril. Então, né, comer fora de casa também ficou mais caro, não só o mercado, mas comer fora de casa acabou ficando mais caro aqui. Vamos ver os combustíveis e a energia para entender, né, esse outro lado que não teve um peso, um impacto tão grande, mas que aparece aqui na nossa pesquisa de inflação. Vamos colocar aqui na tela, porque vou até pegar aqui, já apareceu. O item geral, né, então o índice geral subiu 0,67 e o grupo de transportes ele teve até uma aceleração, mas como falei, o impacto não foi grande nesse mês. A gasolina subiu 1,86 e já acumula, para quem lembra, a gasolina meses atrás, aí estava, alguns meses ela estava negativa, né? Então agora já tem uma variação positiva de 6,29 acima da média do índice geral. O etanol, que acaba acompanhando esse movimento não só por procura, mas porque também depende de questões de exportação de açúcar, subiu 0,62 e já tem um acumulado de 7,99. E o diesel, que é o mais preocupante de todos, né, o diesel é um combustível que tem potencial de desencadear processos inflacionários, subiu 4,46 no mês de abril, com alta de 15,73 no acumulado em 12 meses. Esse movimento também veio dos últimos meses por conta da alta do petróleo e daquela corrida, daquela antecipação dos postos de gasolina que a gente já falou bastante aqui. 15,73 a alta do preço do óleo diesel. E isso tem um potencial de afetar os alimentos, por exemplo, e tudo que depende do frete e da malha rodoviária. É o que eu sempre falo aqui. Fiquem de olho no diesel, porque sim, o diesel tem potencial de desencadear a inflação e trazer um processo inflacionário em outros grupos, justamente pelo impacto indireto que tem. Mas os combustíveis, como a gente viu ali, pode voltar só um pouquinho aqui, só para eu fechar o assunto, os combustíveis veiculares subiram 1,8 e no acumulado estão com 6,67, também acima da média do acumulado, também tiveram um comportamento acima da inflação, mas esse mês, no impacto final, um pouco mais contido do que a gente viu no mês de março. Ainda assim, preocupante o cenário principalmente do diesel, e isso vai acabar desencadeando nos próximos meses, se persistirem as altas nos combustíveis, a gente pode começar a ver outros impactos inflacionários em cadeia, como por exemplo no grupo dos alimentos, que já preocupa. Já mostra uma aceleração acima da média, já tem alguns itens puxando essa inflação para cima, e foi o grupo com maior impacto na inflação de abril. E isso pode piorar. Então vamos ficar de olho nos próximos meses. Vou passar para vocês o resumo, na verdade o resumo não, o resultado da nossa enquete. Eu vou pegar aqui o resultado que a gente tem lá no Papo Legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque a enquete já sumiu aqui. Mas a gente, será que tem Temos o print, mas a gente não tem o resultado, né? Não temos o resultado sumiu. Então teve 4 votos. Mas a gente tem o resultado que? A gente tem o resultado da nossa enquete do YouTube. Essa a gente tem, hein? Vacilei aqui, eu tinha que ter pegado antes dela encerrar, tinha que ter votado e visto a resposta de vocês, porque eu não consigo ver sem votar. E aí eu teria que dar a minha opinião e eu não queria também induzir ninguém. Mas vamos lá. Qual item você sentiu mais o impacto no aumento de preços? Supermercado e alimentação em primeiro lugar, com 39%, combustíveis e transportes com 22%, saúde e cuidados pessoais com 10%, e a alta foi generalizada para quase 1/3 aí dos nossos respondentes. Então, vocês estão sentindo a inflação, mais ou menos como ela tem vindo, com alta no preço dos alimentos, combustíveis que pesam no nosso bolso, mais do que o efeito é capturado aqui.
até pela forma que a gente consome combustíveis ou transporte. E a alta generalizada também apareceu ainda acima da saúde e dos cuidados pessoais. Vou me despedir por aqui, mas antes eu quero dar um recado para vocês, porque no dia 17 de maio, às 8 horas, no domingo, vai ter uma aula incrível, uma aula que está sensacional, que vai ser inclusive trazida aí pela Juliana Dalpiva, que tem entrado de cabeça nesses documentos que foram entregues, documentos que tinham sumido inclusive na ditadura, reaparecem e agora estão sendo esmerilhados, estão sendo olhados bem de pertinho para trazer cada detalhe para vocês. Eu estou falando dos bandidos de farda e se você não quiser ficar fora dessa, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code que está no cantinho da tela. Você já se inscreve, garante sua vaga, garante o ingresso, é gratuito, mas a gente pede que vocês peguem o ingresso e aí vocês já conseguem assistir a exibição desse novo documentário que vem por aí e vai ser realmente sensacional. Agora eu vou jogar para os nossos vizinhos de cima, porque o Rolê CL já está pronto para receber vocês. William De Luca e Guga Noblat vão ficar com vocês a partir de agora na programação e eu volto amanhã para trazer o que mexe com as nossas vidas, com a nossa bolsa, com o nosso bolso e o que está mexendo de forma geral com a nossa economia. Um beijão e até lá! E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1971. Uma casa que não existia no papel como uma prisão. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Uma das poucas sobreviventes, a Inês Etienne Romeu, enfrentou 96 dias de tortura naquele lugar. Tudo isso nas mãos de um homem que tinha o poder da vida e da morte das pessoas. Era o Dr. Bruno. Conheço o passado dessa estrutura clandestina criada por um coronel do Estado e chancelada pelo governo da ditadura militar. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda, sobre as histórias dos crimes desconhecidos da ditadura militar.